você, amado ouvinte, com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui, é muito bom louvarmos, engrandecermos e falarmos do amor de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25 e diante, diz o seguinte: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre seus próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. Querido, esse texto é um texto muito conhecido, mas é um texto também que ao mesmo tempo traz muitos ensinamentos para a nossa vida. A primeira coisa que me chamou a atenção é que a pessoa que chega para Jesus para perguntar não era uma pessoa simplesmente que não conhecia a palavra do Senhor. Era um intérprete da lei. Ou seja, era alguém extremamente estudioso. E o que eu acho interessante é que o intuito daquele homem, a Bíblia deixa bem claro, porque a palavra do Senhor é assim, é clara, é viva e eficaz. E deixou bem claro que o intuito daquele homem não era aprender. O intuito daquele homem era pôr Jesus à prova. E eu acho interessante que Jesus, conhecendo ele e conhecendo as pessoas que estavam ao seu redor, em vez de lhe responder, lhe fez uma outra pergunta. O que é que está escrito na lei? Como você interpreta? Isso me chamou a atenção. Primeiro porque aquele homem vai dizer: primeiro você tem que amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E depois você tem que amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: você falou bem, faça isso. E ali, naquele momento, a gente tem um grande ensinamento de Jesus. Não adianta você ser o mais exímio intérprete da lei, não adianta você ser a pessoa mais estudiosa da Bíblia, se a palavra do Senhor, se o que você tem aprendido com Deus não for vivo e eficaz na sua vida. Se aquilo que o Senhor tem te mostrado na palavra dele, se aquilo que você tem aprendido com Deus, você não colocar em prática, nada disso adianta. Interessante é que fala sobre 2 pontos principais e que Jesus também falou, que é o primeiro sobre amar a Deus e o segundo sobre amar o seu próximo. E eu acho bonito que a palavra do Senhor fala a maneira como nós devemos amar a Deus. Não é de qualquer forma. É de todo o nosso coração, é de toda a nossa alma, é de toda a nossa força, é de todo o nosso entendimento. E a Bíblia faz questão de usar a palavra todo várias vezes. E isso nos mostra uma coisa muito interessante, que é por inteiro, é por completo. Não basta apenas você saber que você tem que amar a Deus e que você tem que amar ao seu próximo. Você tem que colocar isso na sua vida em prática. O primeiro ponto que me chama a atenção é justamente porque aquele homem, querendo se desculpar, ele provavelmente ficou envergonhado, porque como intérprete da lei, Jesus dizia: então você faz isso. Não fica apenas na palavra, não fica apenas no conhecimento do que está escrito, mas aplique isso na sua vida. E esse ano na igreja nós temos falado muito sobre isso. O tema desse ano é como sermos luz para a comunidade. A igreja como luz para a comunidade. Então, o que nós
aprendemos com Deus, a gente tem que colocar em prática. Essa é a primeira verdade que nós estamos aqui para entender e compreender nessa noite. O segundo ponto é que Jesus vai então falar sobre uma parábola, que é a parábola que a gente tanto conhece, que é a parábola do bom samaritano. Aquele homem que foi roubado, foi espancado de maneira violenta, e de repente passam 3 pessoas naquele lugar, e somente o samaritano parou para olhar para aquele homem, para se compadecer dele, para cuidar das feridas. Querido, a Bíblia deixa bem claro que naquele mesmo lugar passou o sacerdote. E era um caminho casual dele, mas não deu importância. Passou um levita, talvez cheio de compromissos, e também não deu importância para cuidar daquele homem. Mas aí apareceu o bom samaritano. Aí apareceu aquele homem que se compadeceu, que prestou socorro, que cuidou das feridas, que pagou para que cuidasse dele. Meu querido, essa parábola era bem clara. Os ladrões é o inimigo, que muitas vezes só vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Os sacerdotes e levitas representam muitas vezes a nossa religiosidade, de estar mais preocupado com as nossas agendas, com os nossos compromissos, com o que a gente tem que fazer, do que muitas vezes olhar com compaixão para alguém. E o bom samaritano é Jesus. O bom samaritano é Jesus, que olhou para nós com seu olhar de amor, que se compadeceu das nossas feridas, que nos prestou socorro, que cuida de nós, que pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ter vida, e que cuida de nós até hoje, até o dia em que ele voltar. E aquele bom samaritano ainda deixou as moedas para que quando ele voltasse, o que devesse dos cuidados que foi necessário com aquele homem pudesse ser pago. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa as dores, as feridas, não importa o que o inimigo fez ou planejou contra a sua vida até hoje. Existe um bom samaritano que se compadece de você. Existe um bom samaritano que te viu. Existe um bom samaritano que olhou para você e decidiu que queria curar as suas feridas, que queria sarar a tua alma. Interessante é que a palavra do Senhor não diz que nós devemos amar o nosso próximo mais que a nós mesmos. Jesus nos amou mais do que a Ele mesmo, a ponto de dar a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Será que, meu querido, nessa noite, se você parar para pensar aí dentro do seu lar, não existe alguém que no meio dessa pandemia, que no meio dessas crises mundiais que estão acontecendo, que no meio de tudo que o mundo tem vivenciado, será que não existe alguém que está precisando de você, que está precisando que você seja luz na vida dessa pessoa? Será que não existe alguém que está ferido pelo mundo, pelo diabo? Será que não existe alguém que está sofrendo e que talvez você, com uma palavra amiga, com seu cuidado, com seu amor, você pode ajudar essa pessoa? Às vezes é muito fácil a gente ficar no nosso comodismo, no nosso lar, e tá tudo bem, na minha casa não tá faltando nada, no meu lar tá todo mundo saudável, enquanto muitos estão precisando de nós. Enquanto muitos estão precisando conhecer o bom samaritano. Meu querido, eu acho bonito que não é qualquer pessoa que faz isso pelo outro. Os samaritanos e os judeus tinham uma briga interna entre eles e não se davam bem. Mas aquele homem não se importou se o que estava ferido era um samaritano. Não se importou se era um judeu. Ele se importou que havia alguém ferido e que precisava de socorro. Meu querido, talvez você é a pessoa que está ferida e que está precisando de socorro. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que toda terça-feira Gão e Tião estão aqui. Porque existem muitas pessoas feridas, muitas pessoas do outro lado aí das ondas sonoras que precisam do bom samaritano, que precisam do cuidado, do amor do Senhor. Talvez você já procurou em muitos lugares. Talvez você já esperou o socorro de muitas pessoas.
Mas o Senhor, nessa noite, Ele se compadece de você, Ele olha para tuas feridas e Ele te sara nessa noite. E Ele cura do mais profundo do que você precisa da tua alma. Eu acho interessante, é que no final, depois de Jesus ter falado aquilo tudo, o intérprete da lei, ainda não satisfeito, perguntou assim, mas quem é o meu próximo? Talvez se eu souber quem é o meu próximo, fica fácil de eu ajudar. E aí Jesus fala com ele e dá a perceber que o próximo é aquele que precisa de nós. E o que eu acho interessante é que depois Jesus faz assim, vai e faz da mesma forma. Vai, olha pro teu lado. Talvez aquela pessoa que te respondeu mal, talvez aquela pessoa que olhou para você rispidamente, talvez aquela pessoa que até procurou confusão com você, talvez ela está ferida, ela está machucada e ela está precisando do cuidado. Talvez você foi a pessoa que feriu alguém. Meu querido, a gente tem muito que aprender com Jesus. A palavra do Senhor nos diz duas coisas preciosas que eu quero encerrar nesse momento e que você precisa guardar no teu coração. Não ame apenas a Deus só por palavras. Ame ao Senhor com toda a tua vida. Ame ao teu próximo também. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, um dos sinais da volta de Jesus é que o amor de muitos se esfriaria. E quantas vezes nós podemos fazer algo pelo nosso próximo e não estamos fazendo? Aquele bom samaritano não olhou para sua agenda se ele estava muito compromissado. Aquele bom samaritano não olhou para suas finanças, o quanto ele ia gastar com cuidado com aquele homem. Ele simplesmente viu uma vida. E uma vida que é preciosa para Jesus. Eu quero encerrar, meu querido, te dizendo uma coisa. Você é precioso demais para Jesus deixar você se perder ou ser morto. Quando a gente vê aquele bom samaritano, ele foi espancado de tal forma, que é interessante, que é bem descrito, é descrito de forma assim, bem detalhada, que espancaram ele a ponto de deixar ele quase morto. Talvez você está aí morto espiritualmente, mas eu te digo novamente, para você gravar na tua alma, você é precioso para Jesus e o Senhor não quer te perder. O Senhor Jesus não quer perder a tua vida. E talvez você entrou nessa live e o Senhor já falou muitas vezes contigo que você é precioso e o Senhor tem te dado muitas oportunidades e você não tem parado para ouvir e para prestar atenção naquilo que o Senhor tem te falado. Mas nessa noite o Senhor te diz, você é precioso para mim e eu não quero te perder. Foi por amor à tua alma que eu morri naquela cruz. Foi por amor à tua vida que eu morri naquela cruz. Para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Sou eu quem cuido de ti. Chega! Chega de ficar da forma que você está vivendo. Chega de andar conforme você acha. Chega dessa morte espiritual. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar das tuas feridas. Deixa eu sarar a tua alma. Ah, Jesus. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor complete a sua palavra. Tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade.